Olá pessoal, tudo bem? Vamos à última parte da aula passada, né? Nós demos presencialmente, aí faltou uma parte, que é a parte 4. A referência bibliográfica continua sendo o fundamento de transferência de calor e massa, né? Do Incopera e do Yunus Angel, transferência de calor e massa. Nós vamos começar falando agora da equação de difusão de calor. A equação de difusão de calor está inserida dentro do assunto de difusão térmica. Tá? Um dos objetivos principais aí, quando a gente vai analisar a condução de calor, é determinar as temperaturas dentro de um meio, tá? Que tem aí as suas fronteiras bem definidas. E para isso, para determinar esse campo de temperatura, a gente vai tentar encontrar a distribuição da temperatura em função da posição do meio que nós estamos estudando. Beleza? Então isso é o que a gente vai tentar encontrar hoje, determinar a distribuição da temperatura em relação ao meio que nós estamos estudando. Sabendo essa distribuição de temperatura, a gente consegue encontrar o fluxo de calor, por exemplo, por condução, tá? Em qualquer ponto deste meio, utilizando a lei de Fourier. Aqui nós temos uma equação, tá? Ela é uma equação na forma geral. Ela está, como vocês estão vendo aqui, ó, em coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z. Tá? É a equação conhecida como a equação da difusão de calor. Tá? A equação da difusão de calor. Ela também é chamada, tá, frequentemente, de equação do calor. Certo? O que ela fornece para a gente? Tá? Ela vai fornecer como ferramenta básica permitir que a gente analise a condução de calor em um determinado meio. Então, se a gente encontrar a solução dessa equação, nós vamos saber como que é a distribuição da temperatura em função do espaço x, y, z, das coordenadas, tá? E também como função do tempo, que é o que a gente queria, a gente discutiu aqui, né, nessa introduçãozinha, que nós queremos encontrar uma distribuição da temperatura no meio que nós estamos estudando. Ok? Nós vamos ver agora quem são as partes da equação. Então, esses termos aqui que vocês estão vendo, o primeiro termo aqui na equação, ele é o fluxo líquido de calor. Tá? No caso, em relação à condução. Beleza? Vocês lembram dessa parte aqui, né? Ó? Isso daqui era a taxa de transferência de calor, a lei de Fourier. Ok? Então, é o fluxo líquido de calor por condução. Isso é no interior de um volume de controle, somente na coordenada x, tá? Isso daqui é o fluxo líquido de calor por condução para o interior do volume de controle, só que na direção y. E aqui o fluxo de calor na direção z. Esse item aqui, ó, que é o Q ponto, ele está associado a uma geração de calor naquele espaço do meio. Nós estamos trabalhando, então, item que está relacionado à geração de calor. Aqui nós temos a densidade do meio, o calor específico, a pressão constante, e aqui a taxa de variação da temperatura em função do tempo. Ok? Nós podemos, ao invés de dar essa equação enorme aqui, né, simplificar alguns termos. Tá? Se, por exemplo, nós pegarmos aqui a condutividade térmica e suponhamos que ela seja constante, né? Então, esses termos aqui, ó, a condutividade térmica, tá? Supondo que ela seja constante, ela vai acabar saindo aqui da derivada. Ok?
Saindo da derivada, vou ficar com esses termos, K's, né, na frente de todas as derivadas, e vou poder dividir por K todos os termos. Então, o termo que ficará com o K no final, tá, vai ser o Q ponto sobre K. Beleza? Aqui, tá, quando a gente divide tudo por K, né, vou ficar com um K aqui embaixo e um K aqui. Certo? Este K, este K. E aí o que acontece? Esse termo aqui, ó, tá, nós vamos chamar ele de 1 sobre alfa. Esse termo é 1 sobre alfa. Então, alfa, para a gente, vai ser K sobre ρCp. Beleza? Vai ser a difusividade térmica do material. Beleza? Então, simplificando essa equação e trazendo ela para essa condição, né, nós chegamos a essa equação. E aí, mexendo mais alguns termos, né, só utilizando o termo na direção x, tá, unidimensional, eu chego numa equação mais simplificada, que é essa daqui, ó. Beleza? Que a gente vai utilizar no probleminha que a gente tem lá na frente. Beleza? Então, a variação da temperatura no tempo, ela é igual a este termo aqui, ó, mais este termo aqui. Bom, se a gente trabalhar em regime estacionário ou regime permanente, então não vai ter variação na quantidade de energia, por exemplo, armazenada. Então, esse termo aqui, ó, ele vai ser zero. Tá? No tempo, a temperatura não está variando, então vai ser zero. Eu vou ficar com uma equação desse tipo aqui, ó. Tá? Agora, se eu trabalhar com uma transferência de calor unidimensional e não existir geração de energia, esse termo aqui, ó, for zero, tá? Então, eu vou ficar com a equação, esses termos vão sair daqui, porque é unidimensional, né? Só vou trabalhar na dimensão x. Esse termo aqui, ele é zero, porque nós estamos trabalhando em regime estacionário, né? Então a equação ela vai ficar dessa forma, simplificada. Tá? Praticamente nada da equação, né? Aí o que acontece? Eu vou ficar numa condição que eu estou trabalhando com uma transferência de calor unidimensional, regime estacionário, sem geração de energia. Então o fluxo de calor, nesse caso, ele vai ser uma constante na direção da transferência de calor. Então, esse termo aqui, ó, ele é Q ponto. Tá? Então vai ficar D de Q ponto x sobre dx é igual a zero. Então, a taxa de transferência de calor nessas condições, ela é constante. Ok? Se a gente trabalhar em outras coordenadas, e a gente pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, se a gente trabalhar em coordenadas cilíndricas, as nossas equações de fluxo térmico, elas vão atuar como em formato cilíndrico, tá? As equações de fluxo térmico para cada coordenada, né, radial, do ângulo φ, da coordenada z, também vão ser alteradas aqui. Então, essas são as coordenadas, a equação de difusão para a coordenada cilíndrica. Mas eu também posso trabalhar em coordenada esférica. Se isso acontecer, eu preciso utilizar o fluxo térmico em coordenada esférica, os fluxos térmicos nas direções aí das coordenadas e a equação da difusão em coordenada esférica. Ok? Vamos fazer um exemplo, tá? Para utilizar essa parte de equação da difusão térmica. Então, nós vamos supor o seguinte, ó, existe um meio como esse aqui, tá? Esse é o nosso meio. E a distribuição de temperatura ao longo desta parede, que é o nosso meio aqui, a parede tem 1 metro de espessura e a distribuição de temperatura é dada para a gente ao longo desse meio, tá? Por essa equação. Então, dependendo desses termos A, B e C aqui, ó, a temperatura aqui ela vai variar conforme essa lei de temperatura, tá? Ele diz que a temperatura T está em graus Celsius e X
é as coordenadas em metros. Então, aqui, ó, se a gente observar a coordenada x, né, ao longo de x, ele vai aumentando, tá? Até chegar nesse lado da parede que tem 1 metro. Aqui é 0. Aí o que ele fornece para a gente? Ele diz o seguinte, ó, o termo A é 900 graus Celsius. O termo B é menos 300 graus Celsius por metro. E o termo C é menos 50 graus Celsius por metro quadrado. Beleza? Então o termo A, B e C ele fornece para a gente. Aí ele diz o seguinte, uma geração de calor uniforme, Q ponto, que é 1000 watts por metro cúbico, tá? Então, essa geração de calor aqui, pessoal, ela tem uma quantidade de potência por volume, tá? Potência por volume, quer dizer que naquele volume eu tenho uma geração, em 1 metro cúbico, né, eu tenho uma geração aí de energia de 1000 watts. Tá? Então existe uma geração de calor uniforme na parede. Ah, como que isso é possível, né? Por exemplo, eu poderia ter uma região da parede lá que tem um determinado componente químico, que esse componente químico ele sofre uma reação exotérmica e nessa reação exotérmica ele libera calor. Então, por processo químico, né, ele gera calor dentro da parede. Então, esse Q ponto significa isso, tá? Isso é um exemplo, mas poderia ser de uma outra forma, ter uma energia nuclear ali, outros tipos de energia, tá? A parede tem uma área de 10 metros quadrados, beleza? E o material da parede tem as seguintes propriedades. A densidade da parede, ó, 1.600 kg por metro cúbico, o coeficiente de condutibilidade térmica é 40, e o calor específico, a pressão constante, é 4 kJ/kK. Aí o que ele está perguntando? Determine a taxa de transferência de calor que entra na parede e a taxa de transferência de calor que sai da parede. Determine a taxa de variação de energia acumulada na parede e determine a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo nas posições 0, 0,25 e 0,5. Beleza? Então está aqui a nossa parede. A taxa de entrada de calor na parede, a taxa de saída de calor na parede, aqui a energia acumulada e aqui a energia gerada dentro da parede. Aqui são as condições que a gente já falou, tá? Ok. Essa linha pontilhada que aparece aqui, pessoal, é o nosso volume de controle. Então nós deixamos bem estipulado aqui o volume de controle ao redor da parede. Bom, as taxas de transferência de calor na parede aqui entram, né? Então na entrada x igual a 0 é aqui de entrada e saindo da parede x igual a 1. A taxa de variação de energia que é acumulada na parede nós vamos chamar de E ponto acumulado, beleza? A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo nós vamos calcular nesses pontos aqui. Algumas considerações que nós vamos fazer é o seguinte: a condução ela vai ser unidimensional, então só em x. O meio vai ser isotrópico, tá? Com propriedades constantes. O meio ele é isotrópico quando um parâmetro, por exemplo, ele é constante em todas as direções, tá? Então, nesse caso ele é homogêneo. Então, é uma igualdade de propriedades em todas as direções do meio. E a geração de calor no material ele é uniforme, tá? Então, que ponto? A distribuição da temperatura no meio, a gente já viu que é dado por essa lei, tá? Então, como que a gente começa o problema? Primeira coisa que dá para calcular já é a taxa de calor da entrada. A taxa de condução de calor da entrada, ela é Qx no ponto zero, que é a própria entrada na parede lá, né? Nós vimos aqui, ó. Então, quando x é igual a zero, nós estamos falando do calor da entrada. Então, eu posso fazer que a taxa de calor da entrada é igual a Qx quando x é igual a zero.
ela é dada pela lei de Fourier, que é menos Ka delta T delta X. Tá? O que acontece? O delta T delta X eu posso derivar essa função que foi dada de temperatura. Então, se eu derivar isso daqui, ó, fica o quê? Derivada de A é 0, derivada de Bx é B, derivada de C, x2, é 2cx, ok? Só que nós estamos calculando isso aqui no ponto x igual a 0, bem na entrada da parede. Então, eu substituo x por 0, né? Então, isso aqui vai ficar menos KAB. Então, menos KAB. Tá bom? Aí, os valores de B eu tenho? Eu tenho, foi dado, né? B é 300 graus Celsius por metro. O K é 40 watts por metro Kelvin. O A é 10 metros quadrados. Então, multiplicando todos esses termos, nas unidades estão todas ok, né? Nós vamos ter que a taxa de calor de entrada na parede é 120 kW. Agora, se eu quero calcular a taxa de calor que sai da parede, eu vou utilizar a lei de Fourier para o comprimento L da parede, né? No caso aqui, eu vou derivar essa mesma função em relação a x, então ela vai ficar menos b mais 2cx, né? Só que o x agora vale quanto? A parede, um comprimento na largura maior, né? Vale 1. Então vai ficar b mais 2c, tá? B mais 2c. Beleza? Vezes K vezes A. Então aqui continua o sinal menos, né? Da equação. Aí o B nosso aqui, ele vale menos 300 graus Celsius por metro. Tá? Aqui, como... vamos só fazer uma verificação aqui. Isso aqui, ó. O B nosso vale menos 300 graus Celsius por metro, tá? Só para deixar claro aí. Então tá. Aqui faltou só deixar claro, né? Então menos aqui, ó. Tá? Esse menos acaba ficando menos, o menos dá mais, por isso aqui dá positivo. Bom, então o B aqui nosso vale menos 300 graus Celsius por metro. Mais 2 vezes menos 50 graus Celsius por metro quadrado, que é o valor do C, e o L já está embutido ali 1 metro. Beleza? O K vale 40 e o A vale 10 metros quadrados. Então aqui é só multiplicar os termos, pessoal. Beleza? Só multiplicar os termos. Então vou chegar que na saída eu tenho uma quantidade de taxa de calor maior do que na entrada, né? Então veja, ó, ele entrou 120 kW e saiu 160 kW. Alguma coisa está acontecendo aí, né? Para sair mais energia do que entrou, né? Então está acontecendo alguma coisa ali. Bom, uma coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, tá? Nós temos essa equaçãozinha aqui, pessoal, que fornece para a gente, por exemplo, a energia térmica e mecânica armazenada ou acumulada num determinado meio. Então, essa energia térmica acumulada ou armazenada no meio, ela é dada pela energia interna, a energia de entrada, poderia ser o nosso calor, a taxa de calor de condução que entra na parede, menos a taxa de calor de condução que sai da parede. Beleza? Então, o que entra menos o que sai. Mas existe a quantidade de energia que fica que poderia estar dentro da parede, como eu falei, na forma de transformar uma energia química por uma reação exotérmica e gerar calor dentro da parede. Então isso aqui, ó, tá? É um termo de geração de energia gerada dentro da parede. Tá? Então é a geração de energia térmica dentro da parede. Então, esses três termos juntos formam a energia acumulada dentro na parede, ok? Então, o que entra menos o que sai, mais a parte que é gerada dentro da parede, que pode ser gerada de uma forma química, de uma forma elétrica, poderia ter uma resistência dentro da parede, tá? Poderia ter
um dispositivo eletromagnético que gerasse energia dentro da parede, ou mesmo uma energia nuclear, tá? Ok? Então, essa equaçãozinha é para a gente determinar quem que é a energia acumulada dentro da parede, tá bom? Na parede. Então, como que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que essa equação aqui, só para deixar bem claro, é uma equação de balanço de energia global da parede, tá? Que a gente vê isso aqui lá em termodinâmica. Esse termo aqui, ó, tá? Que é o termo correspondente à geração de energia na parede. Ele é dado por quem? Ele é dado por a quantidade de calor gerado na parede vezes o volume que você está trabalhando, que no caso é a própria parede. Beleza? Então eu vou escrever essa equação aqui, ó, de novo, tá? Então essa quantidade aqui, ó, é a quantidade de calor, é a taxa de calor transferida na parede aqui no início dela. Então é a entrada de quantidade de calor que entra na parede, 120 kW, que a gente já sabe, já calculou ali atrás. Essa quantidade que sai, a gente também calculou. É a taxa de quantidade de calor que sai da parede. E essa parte interna aqui, essa parte de quantidade de energia gerada dentro da parede. Isso aqui, pessoal, é Q ponto vezes AL. Q ponto ele forneceu para a gente. Lá no início do problema, ó, ele disse que existe uma geração de calor uniforme dentro da parede, ó, que está presente na parede, que é Q ponto. Inclusive, ela é watts por metro cúbico. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Q ponto, colocar aqui, tá? E vou multiplicar pelo volume AL. Então, A é 10 metros quadrados, que é a área da parede, e o comprimento da parede, a largura aqui, perdão, é 1 metro. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de calor gerada aí dentro da parede. Então, somando todos esses termos, eu vou ter que a energia acumulada aqui dentro, é menos 30 kW. Aí você para pensar, né? Poxa, se entra 120 kW e sai 160, a parede deve estar perdendo energia, né? Para que saia mais energia aqui fora. Então, ela realmente tem que ser negativa aqui, tá? Porque a energia que está saindo é maior. Beleza? Bom, e agora a gente precisa determinar a taxa de variação de temperatura em relação ao tempo. Isso em qualquer ponto aqui da nossa parede. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou usar aquela equação, tá? Que a gente simplificou lá para unidimensional, né? Que eu mostrei lá no comecinho, tá? Então, ela vai fornecer o quanto que está variando a temperatura em relação ao tempo aqui dentro da parede. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou analisar esse termo em relação a x aqui, tá? Porque aqui tem uma derivada segunda, né? Eu posso quebrar ela em duas partes, ó. Primeira derivada, segunda derivada. Essa parte aqui a gente já tem, que é só derivar a nossa equação da temperatura, né? Lembra lá, derivando a equação da temperatura, é A mais Bx mais Cx ao quadrado. Então, derivo uma vez, chego nessa condição. Tá? Aí eu vou ter que derivar a segunda vez, ó. Derivando a segunda vez isso, eu vou sumir com esse termo aqui, ó. O B é zero. Então, eu vou ficar com esse termo aqui, 2Cx. Como o x já está derivando, né? Então vai ficar 2C. Só que o C a gente tem, é menos 50 graus Celsius por metro quadrado. Então isso vai ficar como menos 100 graus Celsius por metro quadrado. Ok? Então isso é o valor da derivada segunda. Tá? Esse é o valor da derivada segunda. Bom, os outros termos aqui, ó, K, Rho, Cp, foi dado no problema. Q ponto foi dado no problema, Rho e Cp foi dado no problema. Então, o que eu vou fazer agora é pegar essa equação e substituir os termos, ó. Então, aqui o K, aqui o Rho, aqui o Cp, tá? E aqui esse termo
é o que a gente acabou de calcular ali, que é a derivada segunda, que é menos 100 graus Celsius por metro quadrado. Esse termo aqui, tá? Eu substituo o Q ponto aqui em cima, 1.600 e 4 kJ aqui. Aí é só fazer as multiplicações e somar, que eu vou ter a taxa de variação de temperatura no tempo, que é menos 4,69 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por segundo. O que significa isso aqui? Significa que ao longo do tempo, a cada segundo, a temperatura aqui dentro está caindo. E está de acordo com o que a gente viu, né? Porque se a cada segundo a temperatura cai, significa que a parede está perdendo calor. E no caso, está saindo mais energia aqui desse lado. Então, realmente, ela tem que estar perdendo calor para que a energia saia aqui com um valor maior do que está entrando. Tá? E a energia acumulada aqui, ela tem que estar caindo, tá? Porque ele está perdendo calor para o meio. Tá? Então, esse era o objetivo do exercício, pessoal. A gente precisava encontrar, entender quanto que está entrando de calor na parede, quanto que está saindo, qual que era a energia acumulada na parede, tá? Que a gente encontrou, e qual que era a variação de temperatura no tempo aqui ao longo da parede. Tá? Então, foi isso que a gente utilizou. Então, vocês aprenderam aqui a utilizar essa equação da difusão de calor. Tá? Então, para isso que ela serve para a gente. Tá? Fornecer a temperatura em cada ponto aí, ou aqui no caso, para a gente em relação a x, né? E ao longo do tempo também. Então, essa era a função dessa aula. E amanhã a gente continua, então, presencialmente, tá? Espero que vocês vejam essa aula. E, como na outra aula não deu tempo para a gente passar tudo isso, então vocês assistam essa aula e aí amanhã a gente dá continuidade ao trabalho. Então, até mais. Até logo.